São dois fatores aqui, um inerente ao próprio jogo, a expulsão do Adrielson, mudou o Botafogo, e o pênalti perdido para o Tiquinho, né, pelo Tiquinho, que também foi num momento crucial do jogo. Se ele faz aquele gol, o jogo estava decidido, provavelmente. Mas eu acho que mais que isso é uma questão mental, psicológica. O Botafogo do primeiro turno, dos primeiros jogos no Brasileirão, era um Botafogo que também tinha jogos muito duros, muito difíceis, e jogos em que o resultado poderia ter sido outro. Mas o Botafogo tinha aquela força mental, aquela confiança no próprio jogo e que decidia esses jogos, ou seja, que era importante para decidir esses jogos. Eles perderam isso nesse processo. Então hoje é um time que se abala muito fácil quando começa a sofrer um revés, o que não acontecia no primeiro turno. Eu acho que é essencialmente isso, uma questão mental e psicológica. Aqui também, eu acho que tem a saída do Luiz Castro é muito importante para a temporada do Botafogo, porque ele saiu no auge, num projeto que já tinha sido muito criticado, mas estava no seu melhor, então ele tinha um grupo muito unido em torno dele, um grupo que tinha passado por provações muito duras, até recentes, no Campeonato Carioca, ainda em 2023. Então ali tinha um grupo muito forte mentalmente, muito unido, grupos que normalmente ganham campeonatos. E eu acho que quando entra o Caçapa, é superada a primeira barreira, que é a saída do Luiz Castro não é um pesadelo. Mas a partir do momento que entra o Bruno Lage, ali a temporada começa a ruir para o Botafogo. O Bruno Lage simplesmente não era o técnico para o Botafogo, pelo estilo de jogo, pelo fato de não entender o Botafogo, pelo fato de não entender o futebol brasileiro, talvez, e a forma como jogava o Botafogo. Ele gosta de propunha um jogo diferente para o Botafogo. Então foi um momento muito difícil para o Botafogo e houve essa quebra de confiança. O Bruno Lage conseguiu quebrar a confiança de jogadores super importantes para o Botafogo na temporada, inclusive, talvez principalmente, o Tiquinho Soares, que era o principal jogador do Botafogo e que ele chegou a colocar no banco. Então eu acho que a temporada começa a ruir com o Bruno Lage, com a chegada do Bruno Lage. Eu acho que o Botafogo ainda tem 3 pontos de vantagem, um jogo a menos que o Palmeiras. Ou seja, ainda é ligeiramente favorito. Mas o Botafogo parecia ter o campeonato nas mãos e agora não tem mais. Além do Palmeiras, é bom lembrar que o Bragantino, do Caixinha, pode até ultrapassar o Palmeiras, porque ainda tem um jogo por fazer e outro em atraso. Ou seja, ele pode ficar a 1 ponto do Botafogo. Também está nesse jogo. Ainda tem ali o Grêmio, o Atlético, que podem chegar próximos, embora acho mais difícil se estarem nessa disputa. Eu diria que o Botafogo ainda é ligeiramente favorito, mas o momento do Botafogo é pior do que o do Palmeiras. O Palmeiras vem numa ascendente e isso equilibra muito as coisas. Eu diria que é quase 50% hoje. Abel é certamente o treinador de maior sucesso no Brasil nos últimos anos, por tudo que conquistou, pelo trabalho, pelo projeto. Agora, em 2023, eu não diria que ele é o melhor técnico do Brasil em 2023. Talvez essa concepção mude se ele conseguir fazer essa reação final em busca do título brasileiro, chegar lá, ultrapassar o Botafogo vai ser realmente algo épico. Mas o ano de 2023 foi um ano de muitos erros no Palmeiras, não só do Abel, como do clube, como planejamento, porque perdeu jogadores importantes, não soube a melhor forma de repor essas perdas. O Palmeiras cometeu também erros, o Abel cometeu erros ao apostar na reação do Rony, que estava em má fase, ao não acreditar muito na ascensão do Endrick, e talvez ele tenha entendido isso tardiamente. Talvez ele ainda tenha tempo para ganhar esse campeonato. Mas eu diria que sim, é o técnico melhor sucedido, talvez não da melhor temporada. Tivemos também o Vojvoda, que levou o Fortaleza, um projeto com muito mais dificuldades envolvidas até uma final de uma Copa Sul-Americana. O Fernando Diniz, que levou o Fluminense até a final da Copa Libertadores com orçamento muito inferior também ao do Palmeiras. Então são projetos que foram muito interessantes em 2023 também.
se o Botafogo perder esse título, certamente vai ser visto como um fracasso, pela forma. No início do campeonato, ninguém esperava que o Botafogo fosse o primeiro colocado e chegasse lá da forma como chegou também, abrindo uma vantagem muito grande sobre os rivais. Mas também depois que chegou com uma vantagem mais de 10 pontos, ninguém acreditava que fosse entregar essa vantagem com tanta facilidade. O Botafogo realmente tem passado por momentos muito difíceis. Então eu diria que sim, no final, a visão final, se o Botafogo perder, vamos lembrar que o Botafogo ainda é o líder e ainda tem vantagem, como eu já falei, se o Botafogo perder esse campeonato, vai ser tido como fracasso. Por quê? Porque era o time que teve o campeonato nas mãos, né? E deixou escapar. Agora, se você me perguntasse no início do Brasileirão, uma vaga na Libertadores para o Botafogo seria um ótimo negócio. Então, temos que relativizar isso. Para o Botafogo, um lugar entre os 4 seria visto como um bom negócio no início do campeonato. Hoje, um segundo lugar é visto como um fracasso, claro.